Fala, meu querido, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal e hoje vamos falar sobre vista de seção aqui na montagem ou até mesmo utilizar nas peças no SolidWorks. Porque muitas das vezes você tem um conjunto como esse, essa parte superior de uma matriz, e eu não consigo enxergar lá no meio, e às vezes o chefe chega do seu lado e pede para enxergar alguma coisa no desenho para você demonstrar. Às vezes acontece até mesmo cliente, na hora ali, ó, conversando, discutindo o projeto, você precisa trazer algumas visualizações. Nós podemos ocultar os componentes. Se você direcionar o mouse, a setinha do mouse e apertar Tab, a peça vai sumir. Mas se eu precisar manter todas elas, eu posso fazer um corte aqui no meu desenho, que é a famosa vista de seção. Esse comando é o que eu vou explicar para você hoje, dar uma geral. Às vezes você já utilizou aqui em alguma aula e vamos fuçar ele por dentro para entender algumas coisas. E vou trazer algumas ideias para você, fechou? Então inscreva-se, deixa um like para fortalecer nosso canal. E se você quiser aí desenvolver projetos do zero, entre na nossa formação, nosso curso de SolidWorks. Inclusive, essa matriz aqui, nós abrimos turma para um curso de matriz de estampa. Essa é uma matriz de estampa de corte, tá? E eu vou deixar na descrição aqui para você poder fazer do zero esse projeto com a gente e com certeza vai aprender bastante, fechou? Seguinte, vamos voltar lá. Eu quero usar esse cara aqui como exemplo. Quando nós habilitamos a vista de seção, é sempre com o intuito de observar alguma coisa na parte interna e às vezes você precisa ser muito criativo naquilo que você está fazendo. E quando nós estamos desenvolvendo uma grande montagem, eu vou criando peças conforme a montagem ela cresce, tá? Ela aumenta. Então, como que funciona na prática? Se eu preciso adicionar um componente aqui dentro, eu posso criar ele dentro dessa montagem e salvar ele externo, ou eu faço uma peça simples separada e jogo ela aqui e eu vou fazendo esse processo. Por que eu estou contando essa história para você? Porque o dia a dia de um projetista ele é muito dinâmico e a ferramenta de vista de seção ela vai ajudar muito em fazer algumas coisas. Por exemplo, repare que facilmente eu consigo abrir um plano de corte e eu consigo rotacionar ele se eu utilizar essas orientações, tá? Tem uma seta aqui que eu posso direcionar também para frente ou para trás. E sempre observe essa tríade aqui no canto, ó. Eixo Z, X e Y, isso orienta o seu desenho, tá? Sempre a sua peça, ela precisa ter uma frente definida, uma parte lateral definida, isso é bem importante. E aqui eu tenho como padrão os nossos planos que vêm como padrão no Solid na parte da peça e de montagem, que são esses mesmos aqui, ó. Ó, frontal, superior e direito. E eu posso transitar entre eles. Já vou mostrar esse cara aqui. E outra forma de você acionar o plano, vamos imaginar que eu queria fazer uma vista de seção aqui nesse componente. Eu encontro ele na árvore de projetos, eu encontro aqui o plano que corta o meio dele, no caso o plano superior. Selecionou o plano, vem aqui vista de seção. Eu vou abrir uma vista de seção exatamente naquele ponto. É uma forma aí que também utilizamos bastante. Aí vamos lá. O que nós temos aqui? O que é importante, tá? Que realmente seja relevante. Eu preciso criar uma segunda seção. Eu quero fazer um corte em duas partes. Então habilito aqui uma segunda seção e clico aqui nesse outro plano. Repara que foi posicionado ali. Deixa eu trocar para esse aqui, ó. Perfeito. Então tem um plano inicial ali. Vou até direcionar aqui para a peça. Se a gente observar, eu posso alterar aqui a rotação dele, o eixo de rotação, o posicionamento e até mesmo a cor, personalizar a cor que vai ser demonstrada. Se você precisa de uma terceira seção, você pode criar uma terceira seção da mesma forma e fazer esse, essa movimentação. Mas na minha opinião, no meu dia a dia, acabo não utilizando, é bem difícil. A não ser em alguma aula bem didática aqui focada para vocês, tá? Mas no geral é bem assim. Quer ver um outro aspecto com relação à vista de seção, que é bem importante? Uma coisa que pode ser bem útil também, aqui em vista de seção, inclusive você pode adicionar um atalho, tá? O botão fica bem fácil aqui em cima, mas se você clicar com o direito, vir aqui, ó, personalizar, vai abrir essa janela.
teclado. Aqui nós temos uma lista de funções. Aí eu vou digitar o vista de seção. Ó, atalho de pesquisa, o atalho no caso. Eu posso colocar a letra V de vista. Aqui repara que ele já puxou uma outra tecla de atalho que ele estava referenciado. Eu vou seguir. Então vai aparecer no seu provavelmente. Dá um OK. E aperta a tecla V aqui. Olha o que acontece. Ele vai cortar. E olha o que pode ser interessante para a gente. Olha esse exemplo. Repare que eu tenho aqui, ó, seção por componente. Se eu quiser que algum componente fique inteiro, eu posso selecionar ele. Vou pegar aqui, ó, as 3 molas. Ele já deu um preview ali para mim. Se eu der um OK, repara que as molas elas ficam inteiras. Então você pode aplicar a vista de seção em determinado plano e selecionar alguns componentes que você quer trazer para visualização. Por que isso pode ser legal? Essa vista de seção ela é temporária, então não foi um corte aplicado na peça, na raiz dela, é apenas visual. E quando você altera aqui o fundo para um branco simples, repara que o fundo fica inteiramente branco e daqui você pode tirar um print, você pode imprimir da forma como está e levar na fábrica, ter uma discussão de projeto, isso acontece muito. Nós estamos discutindo o posicionamento de alguns eu tenho uma máquina que é um chiller, dentro tem um compressor, bomba hidráulica, tem vários componentes que eu preciso fazer uma disposição. Se eu criar uma vista de seção na estrutura e deixar livre os componentes, eu consigo fazer ali uma melhor avaliação. E ao invés de detalhar, levar para uma folha, eu simplesmente imprimir direto daqui. Olha o ouro que é. Muitas das vezes você encontrou esse vídeo pesquisando aqui no YouTube porque queria aprender esse recurso e a maioria das pessoas tem dificuldade para manter a atenção e realmente ver a fundo, porque eu poderia falar sobre esse recurso em um minuto, no máximo. Mas trazer esses insights eu sei que faz a diferença. Então, se você está me ouvindo até agora, comenta aqui embaixo. É até interessante para mim ter essa métrica. Então, meu cara, estou trazendo ideias para você poder vender melhor seu trabalho, tá? Às vezes você precisa mandar um e-mail descrevendo alguma parte do desenho para alguém da sua equipe, um fornecedor, cliente, você printa direto. Quer ver um outro recurso legal aqui dentro? Que ao invés de deixar a peça inteira, eu posso deixar ela com uma visualização transparente. Venho aqui, ó, componente, seção transparente. Repara que tudo que tem aqui ele já apagou. Então, eu vou dar uma avaliada e encontrar alguns componentes que estão do outro lado, só que eles vão ficar transparentes dessa forma. Deixa eu encontrar mais alguma coisa aqui. Ó, placa de montagem. Só para trazer como exemplo. Olha que interessante. Esse componente ele ficou transparente e eu deixei visível mesmo nas cores principais somente aqueles que eu quis e transparente os demais. Isso aqui facilita mais ainda, porque você precisa visualizar às vezes determinada parte do seu projeto e ver uma riqueza de detalhes. Só que é interessante também ter uma noção onde estão os demais, porque muitas pessoas não entendem de desenho, têm dificuldade para enxergar, e você sabe, espero que saiba, que faz toda a diferença na compreensão da outra pessoa, a forma como você apresenta e como você traz. E quanto mais simples, melhor, tá? A gente está acostumado a sempre olhar muito de forma estruturada e quadrada as coisas e esquece que muitas pessoas não têm esse tipo de visão. Tem muita gente que é engenheiro por isso. Você vai trabalhar com pessoas que são engenheiros formados e não entendem nada de desenho. Isso acontece normalmente. Então, facilite a vida das pessoas aí que estão trabalhando com você. Deixa eu dar uma avaliada aqui em mais um recurso que pode ser interessante. Esse recurso, se eu não me engano, ele está na versão aí 2021 para frente. Não tenho certeza, tá? Então pode ser que no seu não tenha. Mas você consegue improvisar. Aqui, ó. Eixo. Deixa eu ver como que é o nome dele. Plano sobre eixo. Aqui eu posso escolher um eixo para aplicar o corte. O que seria esse eixo?
tudo aquilo que é redondo, que tem um formato circular, um raio, ele vai trazer um centro, certo? E eu posso mostrar esses centros aqui no SolidWorks. Eu vou clicar na setinha e tem aqui, ó, exibir eixos. Repare que tudo aquilo que está referenciado, tem mais alguns aqui, ó. Aqui são os eixos temporários, que no caso ele puxa todos. Então eu posso observar aqui esse furo aqui tem um eixo. Aí eu vou pegar, por exemplo, esse eixo aqui, ó, como referência. E olha que interessante. Ele aplica em função do eixo que eu referenciei para ele. Posso aplicar uma rotação aqui. E você percebe que não muda muita coisa com relação aos os cortes padrão. É que essa função ela é até nova e faz sentido aí de acordo com algumas necessidades que você encontra. A parte de trabalhar com hidráulica, você tem muito mais acesso ao eixo do que aos planos, dependendo do que você já tem habilitado. Então, não é uma questão de certo ou errado, tá? E quer ver uma outra coisa legal? Isso aqui. Eu posso manter cor da tampa. Isso aqui mostra onde o corte foi feito. Eu posso colocar uma cor, mas deixa eu ver se aqui eu editar cor. Vou colocar uma cor mais um cinza mais claro assim. Seria a melhor opção. Aí dou um OK. E ele traz uma cor diferente ali. Que eu coloquei cinza, né? Ficou igual o material, na verdade. Vamos. Preto fica muito preto. Vou colocar um laranja aqui. Pronto. Temos aqui um corte. E tudo aquilo que foi onde foi pego o corte, ele pintou como laranja. Repare que as peças que nós tínhamos definido como visíveis, as molas elas estão, né? Porque ele puxa a mesma configuração, então você precisa zerar as configurações lá. E isso aqui é uma outra facilidade que você traz, porque nem todo mundo sabe o que é uma vista em corte, uma vista em seção. Inclusive, esse tema vista de seção, ele também se aplica para folha de detalhamento. Poderia ser uma aula sobre detalhamento, mas eu preferi focar só nesse cara aqui e trazer algumas ideias complementando, fechou? Então é isso, já acho que até passei aí da cota. Tamo junto. Novamente, se você quiser desenvolver esse projeto da ferramenta do zero, fazendo seu curso de SolidWorks, sugiro que conheça essa nossa formação, vai para cima, você vai aprender tudo do zero, selecionar, modelar, fazer a montagem, fazer a avaliação do projeto em função do produto final, enfim, vale muito a pena, você vai crescer muito aí, evoluir com a gente, fechou? Tamo junto, vamos para cima e até a próxima. Deixa um like e inscreva-se.